te encontrei. Tão triste e perdida, achando normal só ter melancolia pra preencher a vida, sem amor nem paixão, esperança ou chão. Então deixa rolar, cola o corpo no meu, relaxe pra que o meu abraço te proteja. O mundo gira enquanto a gente se beija. Pessoa, uma salva de palmas, que delícia, né? Que gostoso começar o programa assim. Obrigada, viu, Ivo? Bom dia pra você, está no ar mais um Tarobá Cidade. Hoje nós vamos ficar por dentro das questões que envolvem a síndrome de Asperger, considerado um estado do espectro autista, geralmente como uma adaptação funcional. Nós temos aqui a presença do cantor Ivo Pessoa, que vai trazer um depoimento de vida linda e muita música boa também. Tem curiosidades em torno do dia de St. Patrick's Day, que é hoje, dia de São Patrício, é hoje, comemorado lá na Irlanda e em vários lugares do mundo. E também, gente, ainda hoje a gente vai falar tudo sobre a suspensão da Expo Londrina. Tudo isso e muito mais a partir de agora no nosso Tarobá Cidade, que está só começando. Talvez você já tenha ouvido falar em síndrome de Asperger, mas não sabe exatamente o que é. Trata-se de um dos perfis do autismo, chamado transtorno do espectro autista. Para entender melhor, nós convidamos a médica neurologista e membro do corpo clínico do Hospital Evangélico de Londrina, a doutora Maria Estela Paganelli, a psicóloga e psicopedagoga Adriana Dias e uma das mães e administradoras de um grupo de mães de autistas de Londrina, a Luciane Mariano. Doutora, vamos começar. Afinal de contas, o que é síndrome de Asperger? Bom dia. Bom dia. Agradeço o convite, para a participação. A síndrome de Asperger, ela faz parte desse transtorno, que é um transtorno do desenvolvimento, ou seja, a criança nasce com esse problema, tá? A maioria de causa genética. Genética. Sim. E é um transtorno em que o comportamento, a interação, a linguagem é diferente das outras pessoas, tá? Então, se ela antigamente chamava autismo, Asperger e um SOI, que são casos bem leves, né? E desde 2017 foi mudada a nomenclatura e passou a chamar transtorno do espectro autista. TEA. Isso, TEA. O que seria espectro? Seria casos graves, moderado e leve, tá? Se o caso grave seria o autismo, o moderado seria o Asperger, e o SOI seria leve, tá? O que teria que se considerar para considerar um caso leve ou moderado? Que no autismo ele tem deficiência intelectual e ele não fala. O Asperger ele fala e tem inteligência normal, tá? Então ele vai frequentar escolas normais. Mas o que todos têm em comum? Dificuldade de interação social, tá? De interagir, de fazer amigos, de socializar. Alteração de linguagem, então alguns não falam, outros falam, mas têm dificuldade de se comunicar, de entender o que outra pessoa espera dele, tá? São ingênuos, não entendem metáforas, você fala brincando, eles levam a sério. Tá? Então essa é a alteração da comunicação. E um comportamento repetitivo, estereotipado. Então alguns têm movimento repetitivo, de chacoalhar a mão, rodar em volta dele mesmo, andar de um lado para outro, né? E outros têm dificuldade de mudar a rotina, tem que ser sempre do mesmo jeito, tá? Ou enfileirar brinquedos, ou sempre a mesma ordem, que lembra até um transtorno, um toque, né? Sim, então tem que ter essas três coisas para ter o espectro. A psicopedagoga Adriana Dias também está aqui e trabalha bastante com esses casos. Bom dia, Adriana. Sara, obrigada pelo convite. Imagina. Eu trabalho avaliando essas crianças e fazendo a intervenção na clínica, tá? Então, a avaliação que eu faço é uma avaliação neuropsicológica, rastreando algumas funções através de testes
Não existe teste para autismo, mas a gente rastreia algumas funções que dentro do quadro do transtorno do espectro autista a gente observa algumas alterações. É difícil a gente chegar no diagnóstico, falar, meu filho ele tem algum espectro autista? Assim, quanto mais assim, vamos dizer, leve, moderado, assim, às vezes a gente pode ficar meio na dúvida. Quanto tempo que pode levar ou com que idade que a gente consegue diagnosticar isso? Ou vai depender muito? Então, a gente consegue já identificar sinais antes dos 3 anos de idade. Antes dos 3 anos? Uhum. Sim, Nossa. isso pode acontecer assim, da gente observar alguns comportamentos já em bebês, tá? Mas assim, fica mais claro quando é um autismo mais clássico, mais comprometido, né? Mas alguns sinais, por exemplo, em crianças pequenas, a gente observa crianças que normalmente estão pegando blocos para montar e fazer um prédio. Elas estão dando um valor simbólico àquela brincadeira. E nas crianças que estão dentro do quadro de TEA, às vezes ela está enfileirando esses blocos, às vezes ela está pegando um carrinho e mexendo com as rodinhas e ficando muito tempo com aquele brinquedo sem dar um valor assim social, uma função para aquele brinquedo. Sim. Luciane, você é mãe de uma criança com autismo. Isso. E vocês têm um grupo de mães? Sim, somos uma rede de apoio? Isso, é um grupo de mães, né, que resolvemos nos unir pós-diagnóstico. Na verdade, o meu filho já foi diagnosticado há muitos anos, né, que ele agora está com 12 anos. Foi diagnosticado com 1 ano e 8 meses. Temos a imagem dele. Pela doutora Maristela Mateus. É o Mateus. Mateus Mariano. Ele está com que idade agora, o Mateus? 12 anos. E foi diagnosticado com que idade? Com 1 ano e 8 meses. Super cedo. Sim. Que maravilha. Mas porque assim, vem a história da família, né? Que acho que conta muito, né, doutora? E o Mateus foi para ser acompanhado muito cedo com a neuropediatra. Sim. E aí a gente foi trocando algumas, né? Meu filho não faz isso, né? Não faz aquilo. E onde veio o diagnóstico mais cedo. E o Mateus é severo. Então foi mais fácil. Mais fácil por ser mesmo mais severo, né? Sim. Quando é mais sutil, acho que é um pouco mais difícil de ser diagnosticado. Se você tiver alguma dúvida, você pode ligar pra gente no 3315-1353, 3315-1353. Você vai falar com a Kellen Lopes e vai deixar a sua dúvida, a sua pergunta, pra gente poder conversar aqui. Bom, então, o que eu já percebi quanto mais cedo diagnosticar, melhor. Por quê? Existe o período de maior, né, de plasticidade cerebral mesmo, né? Nesse período da infância, né, quanto mais estímulos, mesmo que se não tenha um diagnóstico fechado ainda. A adaptação é melhor, o desenvolvimento é melhor. Né, você pode assim trabalhar estimulando a criança para desenvolver essas habilidades sociais, de interação, de comunicação. Diminuir, atenuar esses comportamentos repetitivos. Entendi. Tá? Doutora, você diagnosticou o caso do Mateus super cedo. Como que foi? Porque ele veio com uma história, a maioria vem com a história de atraso de linguagem. Então a criança não fala, tá? E você olha, você não vê cara, né? Não tem uma, né? Você vai pelo sintoma. Então, assim, às vezes a criança pode ter só um atraso de fala ou pode ter o TEA com atraso de fala. Então, aí você tira a história, ele não interagia, não olha no olho, né? Você chamava pelo nome, não respondia, não falava. Então ele tinha esse comportamento repetitivo, né? Ele tinha crises, né, de nervoso, ele ficava agressivo, agitado, né? Ele sofria surtos, assim. Então a gente chegou no diagnóstico. Transtorno de sono também? Sim. Fala pra mim no microfone, como assim? Bom, que tipo de transtorno? O Mateus, desde bebezinho, né, dias de nascido, ele nunca dormiu a noite toda, não pelas mamadas, né? Acordava pelas mamadas. Ele tinha dificuldade mesmo de dormir. E eu sempre levei essa questão para a pediatra, né? Mas como a pediatra não, né? Não está específica naquilo, né? E sofremos 2 anos. Foi quando a doutora Maristela entrou e começou a medicar o Mateus. E foi aí que ele começou a dormir. Mas ele dormia 40 minutos por noite. Nossa, 40 minutos 40 minutos. Seguidos, 40 minutos. Gente, quando a gente está falando de uma questão
do Asperger, TEA, né, ou mesmo qualquer tipo de autismo, eu acredito que a gente está falando de algo que envolve a família toda, né? Porque não é só a criança, todo o processo, toda a família, toda essa rede de apoio sofre também. Eu imagino você como mãe, né? Dormindo 40 minutos só por noite. Como foi quando você descobriu o diagnóstico? Bom, como o Matheus veio com algumas características que não era normal, né, para um bebê... Você já desconfiava? Já, mas eu não sabia o que era autismo. Né? Eu sabia que ele era um bebê diferente. Daí comecei a buscar. Eu recém-chegada na cidade, não conhecia nada. Você é de onde? Na verdade, eu sou do Nordeste, mas eu vim de São Paulo. Você tem um sotaquezinho gostoso morei mesmo. 15 anos em São Paulo, depois eu vim para Londrina, né? E assim, eu cheguei na cidade, tudo novo, né? Aí engravidei, tive meu bebê e estava me adaptando ainda à cidade, não conhecia serviço nenhum. Aí foi aonde eu parti para a luta, né? Para buscar entender o que era autismo. Em primeiro lugar, primeiro, né? saber o que é. Acho que é exatamente isso, né? A gente tem que esclarecer. Aqui a gente já está fazendo esse serviço, um pouco de papel para a população, de esclarecer o que é autismo, o que eu tenho que lidar. Nesse caso, Adriana, a gente descobriu que de repente a criança tem algo diferente, mas eu não consigo identificar o que é. Qual é o primeiro passo? O que eu devo fazer? A primeira coisa é buscar uma avaliação, né, pra gente... Com a doutora, com médicos, né, neuropediatra ou psiquiatra infantil. Tá. E assim, porque é um diagnóstico, assim, os médicos dão esse diagnóstico, sim, mas muitas vezes eles também buscam o nosso recurso, o nosso apoio também. Então, assim, o psicólogo entra, às vezes o fonoaudiólogo entra também nessa... Eu já vi vários casos de ser até diagnosticado pelo próprio fonoaudiólogo, né? Está ligado com a linguagem, né? Como está ligado à linguagem... Por causa disso, sim, o fono que acaba... Ele tem que ficar perto na questão disso. Envolve vários profissionais. Por exemplo, a criança com TEA, ela tem mais sensibilidade ao som. Ela escuta mais. Ela tem... Então, quando tem um barulho, liquidificador, fogos, né? Você passou por moto, isso? Sim, ainda passo. Aqui ele ainda tem essa sensibilidade. Tem muita sensibilidade. E às vezes as pessoas confundem com a alegria deles, né? Por exemplo, ele chega aqui, como tem muito euforia. Tem muito estímulo, ele ri, mas aqui, isso está incomodando, isso não é felicidade. É de nervoso, é uma euforia, né? Tá incomodado e não consegue expressar. E às vezes eles entram em crise não na mesma hora, no mesmo dia. Isso 2, 3 dias, semanas, é que vem o resultado de tanto estímulo, tanto sonoro quanto visual. Entendi. Importante a gente falar da síndrome de Asperger, porque o autismo grave, a gente diagnostica com mais facilidade, né? Agora o leve, ele passa despercebido. Difícil, né? Então eu tenho vários casos, assim, de crianças que frequentam a escola normal e não tem diagnóstico. Então ela se isola, não tem amiguinho, ela é inflexível porque ela pensa como ela. Daí às vezes a mãe manda para um psicólogo. Aí confunde o diagnóstico. É TOD, transtorno opositor, desafiador. É TDAH, é hiperativo. E não é, você vai ver, tem o TEA. Tá? Então é importante, por quê? Primeiro que essas crianças, elas têm muitos direitos, tá? Direito à escola, fazer uma adaptação, professora de apoio, tá? A escola tem que se adaptar à criança, né? Exatamente. Então eu tenho muitos casos de problemas, né, da criança não querer ir mais na escola, né? Porque ela sofre ali. Sim. E aí a escola não sabe como lidar, então é um problema. Então é importante o diagnóstico, a criança ter, né, para poder ir atrás do seu direito, né? Tá certo. Daqui a pouquinho a gente vai continuar falando sobre isso e você pode ir mandando sua mensagem, ligando pra gente no 3315-1353, 3315-1353. No próximo bloco, Expo Londrina é suspensa e você vai saber mais a respeito do assunto. Bora pro intervalo com música, Ivo Pessoa? Vamos lá. A gente volta já já. Há um brilho diferente no céu essa noite, ilumina toda a terra e atravessa o horizonte. Há um brilho diferente na terra essa noite, que ilumina
ilumina todo o céu e atravessa o horizonte. Deve ser você voltando pra mim, oh, 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 oh. Deve ser você voltando pra mim, é. Oh, 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 oh. Deve ser você voltando.